Paul Graham, que é o cara lá do Y Combinator, ele é um cara, assim, muito inteligente. E ele tem um livro, né, sobre Lisp, que é o One Lisp, e ele fez doutorado, se não me engano, em Harvard. Ah lá, tá escrito, né? De Harvard, em ciência da computação. O doutorado dele foi em cima do Lisp. Então é um cara, assim, que tem uma base acadêmica muito forte e também trabalha muito, né, assim, é um empreendedor. Desenvolveu lá o Y Combinator e ele traz um artigo muito interessante, tá? De maneira geral, assim, o que eu trouxe esse cara aqui para que eu acho que é uma pessoa legal para vocês seguirem, né? Ele twitta com bastante frequência e coisas assim que me parecem muito sensatas. E aí tem um artigo dele, né, que ele chama de essay, na verdade uma espécie de ensaio, né, que ele escreveu em 2002. E é muito interessante esse ensaio. Eu convido vocês a darem uma lida nesse ensaio, que ele fala exatamente isso, tá, que eu estava falando, né, que existem duas árvores de linguagem de programação, né, que a primeira é que veio a partir do Fortran, né, que foi uma das primeiras linguagens de programação que a gente viu lá na história da computação. E a segunda árvore partiu do Lisp, né, que são linguagens mais funcionais. E o que ele argumenta aqui é que as linguagens funcionais elas são mais poderosas, elas têm um poder de expressividade maior. E que se o seu programa ele não é muito complexo, não faz tanta diferença a linguagem que você utiliza. Mas se você está trabalhando num domínio muito complexo, num domínio difícil, vai fazer bastante diferença você utilizar uma linguagem funcional, né, uma linguagem que tem características, né, que tem features de programação funcional, comparado com uma linguagem que não tem essas features. E aí, olha só que interessante, ele dá um exemplo aqui, né, isso em 2002, hein, pessoal, de uma empresa que estava sendo desenvolvida com base no Lisp, né, a tecnologia stack dessa empresa era baseada no Lisp. E aí essa empresa, né, o que ele falou é que essa empresa assim ela entrou no mercado e destruiu, né, as competidoras. Me parece que é uma empresa que desenvolveu uma solução que fazia comparação de preço de passagem, né? Que negócio que é um programa bem complexo também, que envolve as várias diferentes companhias aéreas, os diferentes tipos de passagem. Então, esse software aí fazia isso, né? E aí, de curiosidade, eu fui olhar, né? Porque, assim, basicamente, né, o argumento dele é o seguinte: quando você utiliza uma linguagem poderosa, funcional, você vai desenvolver uma solução muito melhor, muito mais otimizada, muito mais poderosa, né, do que quando você utiliza uma linguagem que não é funcional. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Bom, ele está dando um exemplo de uma empresa aqui, então vamos dar uma olhada como que está essa empresa hoje, né? Quase 20 anos depois. E aí eu fui ver essa empresa, chama ITA Software, vocês podem dar uma olhada lá, ou ETA. Ela foi adquirida pelo Google. E hoje em dia é uma empresa do Google. E na época que ele estava escrevendo, me parece que não era o caso. Então, assim, de fato, né? Eu achei, pelo menos nesse caso aí, bateu com o argumento que ele está fazendo, de que as linguagens funcionais elas são mais poderosas do que as linguagens imperativas. E de maneira geral, a gente está caminhando, certo, para que na verdade o que está acontecendo é que esses dois ramos, né, de linguagem, eles estão convergindo. Essa parte, né, de mutabilidade ela vai entrar para as linguagens, né, pessoal? Me parece que o futuro, né, da programação ele vai envolver isso, né, a gente utilizar mais linguagens funcionais e utilizar mais essa característica de imutabilidade. Eu conversei sobre isso com o Uncle Bob, né? Não sei se você já viu o bate-papo que eu fiz com ele no canal, então dá uma olhada se você não viu. Tem uma parte que eu falo especificamente sobre esse ensaio, né? E eu pergunto para ele se ele concorda com isso, né? Que o pináculo, né? O topo das linguagens de programação é uma espécie de Lisp, né? Porque todas as linguagens, de certa forma, que são assim puramente funcional, implementam, né, todas essas características, elas são Lisp. E o Uncle Bob ele concorda com isso, né? Então, assim, me parece uma coisa que vale a pena a gente levar em conta, certo, para nossa carreira, de que será, né? Me parece que o futuro, né, é isso, né? São linguagens Lisp, né? Então o Uncle Bob até fala, vai aprender um Lisp, né? Então não sei, né? Eu não sei precisar, né? Como isso vai ser verdade, mas eu acho que vale a pena a gente ter isso na cabeça. Eu particularmente tenho utilizado um estilo de programação mais funcional e utilizado higher order functions e outras coisas. No meu livro, por exemplo, o sistema que eu desenvolvi, ele pelo menos o core dele, né, a parte do domínio, a gente pode dizer que é funcional, é imutável, né? Não tem nenhuma mudança de estado, por assim dizer. E também é orientado a objetos, porque utiliza polimorfismo para fazer inversões de dependência. Então, assim, de maneira geral, né, o que me parece que a gente está caminhando?
para a gente utilizar esses 3 paradigmas nas linguagens. E as linguagens que implementarem, né, esses paradigmas de maneira satisfatória é que vão despontar, certo? Então é isso, né? Parece que a gente está convergindo para algo como o Lisp. Um exemplo de linguagem como essa é o Clojure, que é uma linguagem que está na minha lista aí, eu quero aprender o Clojure. A lição é essa, né, pessoal? Me parece que a ideia é a gente unir esses paradigmas de programação, né, e construir arquiteturas com base, né, nesses 3 paradigmas. E eu tô com essa ideia de aprender o Clojure. A gente tem uma empresa no Brasil que é baseada nessa tecnologia, né, que é baseada no Clojure, né, que é o Nubank, que aliás eu faço aqui um elogio ao Nubank, né? Eu já vi uma apresentação antiga do pessoal do Nubank, eles já utilizavam muitos conceitos de arquitetura limpa, né? Em particular com o nome de ports and adapters, né? Que é aquela ideia de realmente você ter um domínio funcional, um core funcional que é desacoplado das tecnologias, né, utilizando essa ideia de inversão de dependência e, né, utilizando, obviamente, né, uma linguagem funcional. Eu estou na dúvida porque, como eu falei para vocês, eu gosto bastante de tipagem estática. Então, uma linguagem que eu achei bem legal também, que está na minha lista para aprender, é o F#. Inclusive, tem um cara, né, então eu estou recomendando aqui várias pessoas, né, para vocês seguirem. O Paul Graham, né, o Robert Martin, que a gente sempre fala, o Rich Hickey, que foi o Vinícius Albuquerque, que me apresentou, que realmente é um cara espetacular, apesar deles ter umas ideias bem fortes com relação à programação orientada a objetos, que inclusive o Robert Martin não concorda, né? Eu até já coloquei isso lá no Twitter, né? O que o Robert Martin acha dessas ideias do Rich Hickey. Ele falou assim, ó, o Rich Hickey é um cara genial, mas parece que ele exagera um pouco quando fala de programação orientada a objetos. Que de fato, né, pessoal, me parece que a ideia é a gente conseguir juntar as coisas. E o F# é muito legal, e tem um outro cara que é o Scott Vlachin, se eu não me engano. Depois eu vou colocar na descrição da aula para vocês seguirem também. Ele tem um estilo de programação muito legal. E tem um livro, né, que fala sobre Domain Driven Design funcional, e é utilizando o F#. E aí, assim, muito fortemente baseado em tipos, né? Eu já vi esse termo também, que é Type Driven Development. Então você faz um domínio com base em tipos, de maneira que você nem consegue construir, digamos assim, objetos, né, que sejam inválidos. E me parece muito poderoso também esse estilo de programação. Depois vocês dão uma olhada no YouTube, nas apresentações do Scott Vlachin.